Olá para todos, estamos começando agora mais um estudo do nosso estudo de introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós estamos já na nossa 11ª aula, já estamos chegando no finalzinho do nosso estudo de Antigo Testamento, não tem mais muito chão para a gente cobrir no Antigo Testamento, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir continuar firme até o finalzinho. Então, se os irmãos lembram, semana passada a gente estudou, a gente viu um conto de dois reinos. A gente viu sobre o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá. E a gente viu um tanto de como que foi a história dos reis daquele reino, algumas particularidades que ocorreram, alguns profetas. A gente viu um pouquinho também de alguns spoilers de coisas que acontecerão, que a gente vai ver hoje e coisas que a gente vai ver ainda nas próximas semanas. Então, dando início ao nosso estudo, gostaria de orar com os irmãos, rogando a Deus que nos abençoe. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti por esta noite, agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos conduziu até aqui. Nós já tivemos 11 estudos, Senhor, e isso é uma grande bênção para todos nós. Nós agradecemos a Ti pelo conhecimento que o Senhor colocou na Tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor deu a diversos autores que escreveram, sistematizaram, que colocaram a Tua palavra de maneira mais fácil, organizada em eventos históricos, enfim. E obrigado, Senhor, por esses autores, obrigado pelas pessoas que trabalharam com tanto afinco para poder ensinar a Tua igreja. Por isso, nós, como Tua igreja, pedimos que o Senhor nos abençoe, porque estamos aqui para aprender, estamos aqui para ouvir a Sua voz, o Teu povo é sensível à Sua voz, o Teu Filho mesmo nos falou isso. Então, agradecemos a Ti, Senhor, por todas estas coisas e rogamos a Tua bênção neste estudo, que o Senhor abençoe aquele que irá proferir o estudo, que o Senhor também fale aos irmãos através deste estudo. É isso que nós pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, meus caros, reta final já, últimos estudos. E hoje a gente vai ver dois eventos muito importantes e importantíssimos de verdade na história do povo de Israel. Então, semana passada a gente prosseguiu, né, no nosso estudo, a gente viu o reino dividido e nós também chegamos até um determinado ponto e a gente parou ali, né? Não deu pra gente ver todos os membros, todos os reis, todas as histórias que ocorreram nessa época, né? Que a gente selecionou para ver. Então, a gente tinha visto até a gente chegar em Jorão, no Reino do Norte. E a gente viu até a gente chegar... Não, perdão. Jorão no Reino do Norte e até a gente chegar em Atalia no Reino do Sul. A gente ainda está esperando para a gente chegar num evento muito importante, que é o que a gente vai fazer essa semana. Então essa semana aqui é meio que a parte 2 dessa história dos reinos divididos. E daí semana que vem também nós teremos uma parte bem interessante também. A gente vai ver o exílio, quem sabe a gente veja também o retorno do exílio. E daí... o último momento que nós teremos vai ser, quem sabe, o pós-exílio, e daí a gente já tá livre da nossa aula de Antigo Testamento. E a gente vai estudar o período intertestamentário também algum dia, porém será provavelmente na nossa aula de Novo Testamento. Mas isso fica para depois. Então, meus amigos, meus caros, deixa eu compartilhar aqui. Espera aí que tá um pouquinho... Aí, tá eu aqui. E estamos com... Cadê? Aqui. Aí. A gente está novamente aqui com o nosso mapinha. Agora ele está na sua edição revista atualizada. Eu consegui rever alguns dados aqui. E ele está também expandido, né? Eu coloquei mais algumas novidades aqui para que a gente consiga acompanhar um pouquinho melhor os nossos estudos aqui. Então, vejamos se a gente consegue deixar melhorzinho aqui. Melhorou, né? Então, meus irmãos, temos aqui, este aqui é o mapinha, a nossa tabelinha, né? Melhor dizendo, dos reis. Esse aqui é do Reino do Norte, esse aqui é de Israel. E você pode perceber que ali no meio a gente tem uma linhazinha pontilhada. E essa linhazinha pontilhada é até onde
a gente tinha ido na semana passada. Então a gente viu que o Reino do Norte ele tem uma peculiaridadezinha dele mesmo, que todo mundo que governou lá foi mal diante dos olhos do Senhor. E eu estava revendo também que eu tinha comentado que eu tinha cometido alguns erros aqui na questão de dizer se ele tinha começado mal, terminado mal. Só que no final das contas eu estava revisando os dados e no Reino do Norte, de fato, todos eles começaram do jeito errado e terminaram do jeito errado. Teve nenhum, né, que agradou que agradou a Deus. E também, se a gente for ver no princípio deles, a gente sempre tem essa raiz de maldade, enfim, desde o começo o pessoal já tinha esses planos errados, né? Mas enfim, a gente continuando aqui, então a gente chegou até Jorão. E por que a gente parou aqui? Por conta de que quando a gente chega em Jeú, a gente tem uma novidade, a gente vai ter um negócio, um evento importante que vai acontecer. E que esse evento é uma revolução. Então acontece que quando Jeú ele sobe no poder, Jeú ele era um capitão, certo, do exército, e o que ele fez foi que ele expeliu, ele assim, deu cabo da dinastia do Onri. Então a gente viu que o Onri ele teve uma dinastia até interessante, né, na história de Israel. Só que chegou o Jeú e o Jeú falou assim, não, acabou esse negócio aí. E daí Jeú acabou por eliminar Jorão, ele acabou por eliminar Acasias, que era o rei de Judá na época, e ele acabou também com Jezabel. E nisso ele também não só fez isso, mas ele acabou também com 70 filhos da família de Acabe. Por acabou é um eufemismo para dizer que ele matou todo mundo, né? Então, esse início já dá para dizer que ele começou do jeito errado, né? Esse aqui não tem o que falar, né? Não tem como argumentar que ele começou, né, de um jeito um tanto aquém do ideal, né? Um tanto aquém daquilo que o senhor fala que as pessoas devem agir, né? Só que nisso aconteceu que agora vai ser importante a gente ver, porque a gente tem algumas tensões políticas agora que vão ser importantes. Então, os irmãos lembram que a gente viu que em outros momentos da história de Israel, parecia que Israel estava numa bolha. Então, a gente tinha eventos importantíssimos acontecendo no exterior, só que isso não influenciava muito a narrativa bíblica. A gente viu isso na época de Salomão, na época de Davi, na época dos juízes, que coisas muito importantes aconteceram nessa época no redor. Só que na hora de ver a história ali não influenciava, porque o povo estava forte, a nação de Israel ela estava bem unida, ou ainda que só tivesse unido, né, na monarquia, na parte de Davi e Salomão, nesses outros momentos, melhor dizendo, não estava unido, mas você tinha as tensões internacionais, estavam entre elas, mas não envolvendo Israel. A gente viu que antes de Israel chegar lá na Palestina, você tinha diversos povos lá que ficavam brigando, ficavam lutando um com o outro e tal, e você tinha grandes potências que impediam que esses povos se desenvolvessem. No momento que Deus escolheu para o povo chegar lá, foi justamente um momento onde as grandes potências, ao invés de ficar brigando aqui com o pessoal que estava no meio, né, o pessoal da Palestina, eles ficavam brigando entre eles aqui, trocando farpa, e daí a galera da Palestina aqui ficou mais sossegadinha, né. E isso foi bom, porque o povo conseguiu se desenvolver nessa época. Porém, agora os irmãos vão perceber que mais e mais as tensões internacionais, as questões internacionais, elas vão ser importantes para a nossa narrativa. E quando a gente viu semana passada que tinha uma nação em especial que ela começou a se levantar. Essa nação, ela começou, né, ela apareceu lá no horizonte como sendo lá uma coisa que talvez no futuro pudesse dar problema, só que agora essa nação vai de fato ser uma pedra no sapato de Israel. Então, quando Jeú ele fez essas batalhas, ele acabou matando tanto o rei de Israel quanto o rei de Judá. Naturalmente, ele caiu no desfavor do povo de Judá. E também a Síria acabou se desagradando deles, né? Dele, né? Acabou se desagradando
desse reinado dele. E aqui vai ser importante dois povos. Um deles é Síria, o gentílico da Síria é o Sírio, e a Assíria, dos assírios. Então tem os sírios, os assírios, Síria e a Assíria, que são dois povos diferentes, certo? Enquanto isso, ele caiu então no desfavor da Síria, que era mais próxima da onde ele estava, e a Síria tinha como capital Damasco. A Assíria, ela chegou e ela começou a dar problema para Síria. Então chegou um momento onde eles tomaram Damasco. E tomaram Damasco de Hazael, que era o rei da Síria naquele momento. Ele conseguiu resistir, né? Ele não morreu, enfim. Eles tomaram muitos lugares ali desse povo da Síria. E Damasco começou a receber essas investidas. Só que Hazael conseguiu resistir um tanto, e nisso, como ele conseguiu resistir, a Assíria, eles acabaram vendo outras questões de expansão em outros lugares. E isso deu 20 anos de tréguas para eles. Então, mais ou menos 2 décadas foi o tempo que o rei da Assíria não deu problema para a galera da Síria, pros sírios. Só que esse povo que recebeu essa trégua, eles não iam ficar parados, então eles começaram a atacar Israel, olha que coisa. E Jeú, infelizmente, ele não tinha unidade no povo para resistir a esses ataques. Ele subiu com um golpe de estado e, né, não conseguiu resistir muito aos ataques sírios que acabaram vindo. De maneira geral, o reino dele, ele conseguiu eliminar um tanto do baalismo, só que ele não se moldou à lei do Senhor. Então, na nossa perspectiva aqui, ele chegou a ser um rei mau. Começou mal, terminou sua vida mal. E isso vai ser importante a gente ver, porque percebam que cada momento que a gente vê esses governantes, eles não se moldando à lei do Senhor, e quando eles fazem atos para restituir, isso não acontece em Israel, mas vai acontecer em Judá. Alguns governantes eles vão fazer certos atos para tentar restituir o culto a Yahvé, tentar restituir o culto verdadeiro. Porém, o que eles faziam? Eles acabavam com os templos, eles destruíam os postes ídolos, só que isso acabava que não mudava o coração do povo e tampouco o rei ele mudava o seu próprio coração. Ou ele seguia de fato ao Senhor. Então esse é um problema, porque a gente tem essa esquizofrenia que em muitos momentos é feito as atitudes corretas, porém o coração do povo não se transforma. Então você tem uma diferença daquilo que é praticado e daquilo que é crido. E isso nunca é bom. Agora, em Israel, você não tem nenhum dos dois. Você não tem nem o rei fazendo coisas boas e tampouco você tem o povo praticando boas obras. Claro que você tem o remanescente fiel, a Bíblia vai falar sobre isso, pessoas que Deus lhe conserva fiéis a ele, ainda que nas condições mais adversas, mais complicadas, e isso é importantíssimo porque nós hoje vivemos num ambiente desse. A gente vai ver semana que vem o cativeiro na Babilônia, e o cativeiro na Babilônia é o que a gente vive hoje. A gente está fora do nosso país, a gente está fora do lugar do qual a gente é gentílico, a gente está fora da nossa nação. Só que Deus ele conserva a gente mesmo assim, Deus ele nos mantém fiéis ainda assim. Ele tem o seu povo fiel neste mundo e naquela época também misericordiosamente, assim como hoje, mas naquela época em especial, ainda em Israel, ainda em Judá, existiam pessoas que eram fiéis ao Senhor, porém não era a realidade da maioria do povo. Depois de Jeú, veio Jeoacás. Jeoacás, no tempo dele, aconteceu que Hazael, esse mesmo rei dos sírios, tomou a Efraim. E a gente vê aqui um tanto de uma derrocada, porque se a gente for voltar ali algumas gerações atrás, a gente volta nos anos 874 até 853, Acabe, ele tinha 2.000 carros de guerra.
Passaram algumas gerações, então a gente está aqui em Jeoacás, anos 798 até 782. O total de carros era 2.000. O total de carros de guerra que o povo tinha agora era 10 carros. Que coisa, não? E, naturalmente, as nações vizinhas se aproveitaram disso, né? Então, os edomitas, amonitas, os filisteus, o pessoal de Tiro, todos eles fizeram a festa. Então, eles acabaram tomando certos lugares do terreno de Israel, e Israel acabou perdendo, então, um pouco da sua força e acabou perdendo também um tanto do seu poderio militar. Coisa triste. Passado Jeoacás, a gente tem Jeoás. E é durante o governo dele, durante a época dele, que Eliseu ele morre. Aqui no mapinha não aparece ele até Jeoás por conta de que a gente viu que Eliseu, um tempo atrás, ele parou de ter contato com os reis. Então, depois de um tempo ali, ele, né, acabou sendo saindo um tanto do eixo narrativo. Só que aqui Eliseu ele morre e antes disso acontecer, ele estando no leito de morte, Jeoás vai visitar Eliseu. E daí Eliseu ele faz umas críticas, umas falas severas, né, a Jeoás. Só que Jeoás ele estava precisando, né, ele estava com uma certa guerra em mente. E nisso Eliseu ele profetiza, né, e ele ordena que Jeoás ele pegue e ele atire uma flecha numa certa direção. E fazendo isso, ele ganharia a guerra. Ele fez isso, ganhou a guerra. Nesse momento foi quando Amazias, rei de Judá, também durante o governo de Jeoás, ele fez uma aliança para conseguir tomar Edom. Isso a gente vê em 2 Crônicas 25, versículo 6. E um profeta lá acabou dizendo que era melhor não fazer isso. E retornando bem dessa investida, ele não precisou fazer essa aliança, ele conseguiu tomar de boa. Ele retornou bem para casa e quando ele retornou bem para casa, ele estava super feliz, estava super alegre. Olha só, conseguimos ganhar, conseguimos vencer, nós temos a vitória, certo? E, né, tudo posso naquele que me fortalece, olha que coisa, se eu tudo posso, vou invadir Israel. Que maravilha, né? Jeoás derrotou esse cara, não deu certo, e daí não apenas isso, mas Jeoás ele invadiu Judá e ele derrubou, inclusive, parte das muralhas de Jerusalém. Tão grande foi a derrota que Jerusalém, que Judá teve. Ele então acabou por pilhar o palácio e o templo, e ele levou alguns reféns para Samaria. Porém, aconteceu que os reféns estavam indo e diversos profetas começaram a falar que aquilo estava errado. Gente, vocês não peguem a gente de Judá para trazer para cá. São os teus irmãos, não façam isso. E a gente vê aqui também o remanescente fiel, porque alguns líderes lá, eles ouviram essa voz profética e acabaram libertando então esses reféns que foram tomados, acabaram conseguindo voltar para casa. Próximo rei, ano 762, chegou Jeroboão II, que ele teve um reinado, né, um tanto extenso, e ele conseguiu restaurar muito de Israel. Foi um tempo interessante esse tempo de Jeroboão II. Porque também a Assíria e a Síria estavam eles em guerra aqui. Então Israel acabou ficando de boa. Então percebam como o povo ficou fragilizado depois da divisão do reino. Porque agora, a única época que o povo tem trégua é quando as outras nações estão preocupadas brigando entre elas, que não dão atenção para Israel. Enquanto os dois estavam brigando, Jeroboão ele acabou que ele conseguiu subjugar Damasco, que era a capital da Síria. Só que isso não durou muito, não durou muito tempo. A época de Jeroboão foi uma época de bastante prosperidade e ele conseguiu fazer diversas coisas lá. Samaria, por exemplo, foi fortificada e diversas outras cidades também foram fortificadas. E foi nessa época que teve Amós e Oséias, que foram importantíssimos, né? A gente vê, os dois estão em livros bíblicos, né? A gente tem determinadas profecias deles. Só que essa época de Jeroboão II foi
essa época de ouro do Reino do Norte, a época de ouro de Israel, dentro do reino dividido. Só que, junto com o luxo, acabou vindo o declínio moral. Então o povo estava com alto poder de compra, eles acabaram se entregando novamente às idolatrias, se entregando a prostituições, enfim, diversas imoralidades, né, eles se entregaram. Então, se o povo já não estava muito bem de moralidade, acabou que você teve também mais um declínio moral nessa época. Passado Jeroboão, a gente tem então Zacarias, que Zacarias, ele não, como é que eu falo? Não teve muita representatividade, por conta de que o reinado dele foi muito pequeno. Uma das fontes que eu peguei ali indica o reinado dele como estando em 2 anos diferentes. Então estava nesse ano, estava no próximo. Só que não durou o ano todo o reinado dele. Ele durou mais ou menos uma época, um tempo de uns 6 meses no trono. E foi nesses 6 meses aí, que acabou a dinastia de Jeú. E a dinastia de Jeú ela acabou porque Salum ele tomou o poder. E Salum, ele. Eu não coloquei o tempo ali. Ele reinou durante o período de 1 ano, certo? O reinado dele esteve neste 1 ano, que é o ano de 752 antes de Cristo. Foi nesse ano que ele tomou o poder e que ele também acabou perdendo o poder, porque o reinado dele durou 1 mês. Então perceba mais uma vez, que é uma coisa que a gente está anotando desde a semana passada, que é que esses reinados do norte não duram muito. Então você tem uma politicagem, você tem uma série de golpes de estado e pessoas sanguinárias, enfim, que tem lá. E, né, perceba como é uma situação difícil. Passado então Salum, a gente tem Menahem. Menahem, ele seguiu os padrões idólatras, ele não fez nada de diferente, certo? Não se arrependeu, não fez nada disso. Só que o papel dele foi importante porque ele enfrentou a investida da Assíria. Só que ele conseguiu repelir diplomaticamente a Síria. A Síria agora, porque vocês vejam que a gente viu lá que a Síria ela estava muito fragilizada, a tal ponto que eles perderam a capital deles para Israel. Não durou muito, mas enfim, estavam bem fragilizados. Mas ele conseguiu repelir diplomaticamente. Como que ele fez isso? Ele se tornou vassalo da Assíria. O que é vassalo? O que é vassalagem? Vassalagem é o seguinte: é quando você tem um líder e ele acaba se submetendo, ou você tem uma pessoa, enfim, você tem um grupo aqui, um ente aqui, que ele acaba se submetendo a um outro país, a um outro governo, enfim, a alguma outra coisa, a um outro ente maior, superior a ele. E aquilo eles fazem uma aliança entre eles, e isso serve para mostrar, né, a relação que eles têm. E essa aliança vai ser nos termos próprios, né, que eles vão definir. Então, muitas vezes eles pegavam escravos, muitas vezes eles pegavam uma quantia de bens anualmente, impostos, eles cobravam, e isso era importante, porque então, pense, você tem o país, você tem um império, né, a Síria, e eles têm lá uma galera ali. Eles têm duas opções. Eles podem ou fazer uma guerra, e você fazer guerra é caro, fazer guerra é difícil, fazer guerra morre gente, você tem que pagar comida pro soldado, você tem que pagar, né, pra afiar a espada do cara, tem que pagar todo esse negócio aí. Vai furar a roda lá, furar o pneu do carro de guerra, e é dispendioso. Essa é uma opção. A outra opção, aparece o rei lá falando: gente, não faço nada não, desculpa. Viu, a gente paga para vocês um tanto mensalmente, anualmente, vocês que escolhem quanto vocês quiserem, uma quantia absurda aqui, e em troca disso vocês não matam a gente. Pode ser? É vantajoso. Então, geralmente, né, era feita essa segunda opção. E do lado do vassalo, né, ele pode ou ser invadido, e não sabe o que vai acontecer, o rei vai ser enforcado, degolado, enfim, o povo vai ser tudo morto, ou eles podem pagar uma quantia e ficar de boa lá. Essa é uma relação importantíssima na narrativa bíblica, porque inclusive a relação que Deus lhe faz
Com a gente, ela é muito baseada nesse contrato de vassalagem. Você tem um soberano que ele vai se relacionar com um servo, ele vai colocar termos para o servo, os mandamentos dele, e o servo obedece os mandamentos desse senhor. Se o servo for desobediente, o senhor vai lá e pune, certo? No caso, por exemplo, da Assíria, a Assíria vai lá e elimina o povo. Se o povo for obediente, eles têm a recompensa prometida, que é a relação que Deus ele tem conosco. Claro que não é por merecimento de obras que a gente faz isso, mas é uma relação que Deus ele trouxe uma lei para nós, a gente segue essa lei, e a gente fazendo isso, a gente faz isso porque é fruto daquilo que o próprio Deus fez no nosso coração, e nisso a gente tem a bênção, caso a gente faça aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Não digo apenas da lei, mas você crê em Cristo, você fazer as coisas nos termos que Deus estabelece, tem o prêmio prometido. Se você não fizer, você tem a maldição, você vai para o inferno. Então, é assim que funciona. Então, essa é uma relação importantíssima, a gente vai ver que é importante também depois em Judá. Inclusive, a estrutura dos 10 mandamentos ela é muito baseada na estrutura de contratos de vassalagem da antiguidade, entre o suzerano e o vassalo. O suzerano era o soberano, e o vassalo era essa pessoa que estava sujeita à lei do soberano. Pecaías surgiu então depois disso. Pecaías, ele seguiu como sendo vassalo, só que nessa época se levantou um desgosto popular. Como que a gente sabe disso? Porque Peca, que foi o rei que veio depois, ele provavelmente tentou levantar uma revolta contra a Assíria. Então ele provavelmente foi esse revolucionário para tentar acabar com o jugo estrangeiro por sobre o povo. Ele acabou por assassinar então Pecaías. Peca, que veio depois, assassinou Pecaías, que veio antes. E provavelmente ele fez isso nessa sedição, né? Ele tinha um grupo ali, um exército, um grupo de mercenários, enfim, revolucionários que tentariam se libertar da Assíria, e dentre as coisas que eles acabaram fazendo foi tomar o poder, e como que eles fizeram isso? Assassinando o rei. Então veio Peca. Peca, então, ele teve esse reinado de 6 anos. Desculpa, irmãos, eu tenho que olhar às vezes por conta de que é muito difícil essas datações que são colocadas. Às vezes você tem dúvidas um tanto sobre quanto tempo que o cara reinou, quanto tempo que foi. Porque às vezes você tem uma pessoa, sei lá, se a pessoa perdeu o reinado em junho, vai ser considerado como aquele ano, tantos anos que ele reinou, e aquele ano vai ser o reinado, vai ser contado como parte do reino dele. E daí, se você for somar no final, vai ter uns 6 meses a mais, um ano a mais, alguns anos a mais. Até isso explica, por exemplo, nas genealogias do passado, na Bíblia. Que você tem, por exemplo, pessoas que morreram muito próximas do ano que aconteceu o dilúvio, só que morreu no ano do dilúvio mesmo, matematicamente, foi só Metusalém. O resto foi muito próximo. Por quê? Porque provavelmente foi essa questão de você somando os anos de todo mundo, tinha alguns meses a mais, alguns meses a menos que dava, e daí por isso deu essa diferençazinha. Mas a ideia é que provavelmente muitos deles teriam morrido, se não próximos ao dilúvio, no ano do dilúvio. Mas, enfim, essa é uma questão. Até o pessoal brinca, por exemplo, tem um texto que o pessoal fala que na Bíblia o valor de π, a constante π, para você calcular raio, diâmetro, ela é 3, não é 3,141592653589793, enfim. Porque a gente tem um texto de um profeta, acho que ele mede tipo a boca de uma coisa circular, e se você for ver o tamanho da medição que ele dá, não bate com o diâmetro. Então, olha só, para Deus, esse Deus aí que criou todas as coisas, escreveu na Bíblia, mas ele escreveu errado o valor de π na Bíblia, olha que coisa. Porque se você dividir o valor lá, você vai ter o π vai dar errado. Só que na verdade o que acontece era que o pessoal arredondava. Então você pegava uma cordinha lá, se mediu, sobrou um pouquinho, não, é 10 metros, é 10 côvados, enfim. E é isso, sabe? Mas isso eu falo para essa questão de arredondamento. E também porque muitas dessas questões, e por que tem essa dificuldade? Porque algumas dessas datações, então a gente tem uns aninhos aqui bonitinho, né? Olha, os anos de Peca foi de
740 até 735. Só que, na verdade, muitos desses cálculos, algumas coisas, assim, os historiadores, eles fazem um trabalho fenomenal para descobrir essas datas, fenomenal mesmo. Porque, às vezes, eu sei que tem, por exemplo, um caso de uma data que a gente tem, por exemplo, o tempo dos reinados até chegar na Babilônia. E daí, só com o tempo dos reinados, a gente não sabe que ano que é. Não tem, é meio flutuante ali, você pode encaixar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Só que se você pegar a partir da Babilônia, também tem uma dificuldade. Então, como é que o pessoal fez? Eles encontraram um documento da Babilônia que descrevia um evento de um meteoro que estava passando, um cometa, né, que estava passando no céu. E a partir disso, eles conseguiram, pelos cálculos matemáticos da órbita daquele cometa, eles conseguiram entender quando que aquilo teria passado naquela época, conseguiram o ano, então conseguiram o ano da Babilônia, conseguiram o ano dos reinados, então definiram que ano que foi. Então, isso não tem nada a ver com a inspiração da Bíblia, essa questão dos anos, porque essa questão de anos é curiosidade pra gente. Então, quantos anos antes de Cristo, antes do calendário, ou melhor, do calendário que nós usamos, que ele tem, assim, uma diferençazinha pra... Então, assim, a gente está no ano 2020, mas provavelmente, né, Cristo não nasceu 2020 anos exatamente no passado, né? Eu acho que tem 5 anos de diferença, porque na época que foram traduzir, que foram transformar o calendário que antes era a partir da idade de Roma para o calendário de Cristo, parece que o padre, o cara lá que foi fazer, o bispo, sei lá, ele usou errado essa data, deu uma diferença de 5 anos, 3 anos, uma coisa assim. Então, eu falo isso porque essas questões de datas é curiosidade que nós temos. Mas enfim, continuemos com a nossa progressão, né, da nossa biografia aqui de Pekka. Pekka, então, ele participou de um tempo, né, de anos de crise, e ele fez uma aliança, em certo momento, com a Síria, fez uma aliança com o país, com o reino, o Império Sírio, para poder repelir a Síria. É um trava-língua legal, né? Convidaram Judá para participar da festa também, mas Judá não quis. E nisso os sírios tomaram grande... Os sírios, eles acabaram tomando as dores dos edomitas, que eles tinham o terreno deles tinha sido tomado por Judá, o terreno de Edom, Judá tinha conquistado. Israel e Síria fizeram uma aliança, acabou que eles tomaram as dores dos edomitas, porque os edomitas também queriam entrar junto com eles na festa. E daí eles mandaram gente para tomar esse porto de Judá. E, mais uma vez, esses cativos foram tomados pessoas lá, foram levados para Samaria, mas também depois foram libertos. Perdão, irmãos, eu me confundi. Na última vez, não foi na última vez esse caso das pessoas serem libertas, foi agora. Na última vez eles foram tomados e foi isso, sabe? Agora que eles que foram tomados, estavam indo para o caminho lá, acabaram sendo libertos. E Acaz, então, ele apela para a Síria. Acaz era o rei de Judá, ele apela... Então veja que maracutaia você tem aqui. Ó. Você tem Israel fez aliança com Síria e que tomaram as dores de Edom, porque Edom queria entrar no que virou uma tríplice aliança. E daí eles foram e tomaram um porto de Judá. E Judá foi lá e fez uma aliança com a Assíria, que esses três tinham feito aliança para resistir à Assíria. Judá vai lá, manda um presente para a Síria e fala, viu, vocês não podem dar um jeito nesses caras aqui? Podemos. E foi nisso que Pekka, ele acabou que ficou prostrado perante a Assíria. E nisso, eles viraram vassalos da Assíria agora. E daí vem Oséias, que ele está, então, nesses anos, 735 até 722. E Oséias, ele já pegou esse reino como vassalo da Assíria. E quando morreu o rei da Assíria, Teglato-Filassar III, foi então que Oséias ele fez uma aliança com o Egito, olha que coisa, com o Egito, que ele era parte antes do terreno assírio.
para que eles para ele poder deixar de ser vassalo. Então ele parou de pagar os tributos que ele devia pagar para a Síria. E lembra o que acontece se você para de pagar tributo para o seu suzerano? Samaria foi sitiada. Então eles foram lá durante o interior, eles conseguiram dominar. O que estava resistindo era Samaria, que a gente viu que tinha sido fortificada na época de Jeroboão II. 3 anos os soldados ficaram lá, não entra dificuldades lá, perdão, melhor, não digo que ficou 3 anos sitiada, não lembro desse dado, perdão, mas assim, passou 3 anos, Samaria caiu, e foi isso que aconteceu. E nisso, os israelitas foram levados à Pérsia. Então, 28 mil vítimas, mais ou menos, nessa época foram mortas. E isso dos que a gente tem registro, né? Não dá para saber das guerras no interior, enfim. E Israel agora se tornou uma grande e digna província assíria. E que coisa, assim caiu o reino de Israel. Esse foi o fim do reino de Israel. E assim acabou a história deles. Ah, mas não vai voltar. Não, acabou. Não tem mais Israel. E não dá pra dizer que eles não sabiam o que ia acontecer, né? Na verdade, Deus, desde o Êxodo, já tinha falado que se o povo fosse rebelde, que se o povo não fizesse aquilo que agradasse ao Senhor, se afastasse das leis, Deus ia parar de proteger eles. E foi o que aconteceu. Só que, perdão, irmãos, esse termo foi equivocado. Não é que Deus parou de proteger, porque senão parece que você tem duas forças antagônicas, né? Você tem o Teglat-Falassar e você tem Deus. E os dois, não. Né? Deus, ele castigaria o povo, melhor dizendo. E Deus usou um povo muito mal para punir um povo mal. Um povo muito mal também. E até é isso que dá título para o nome do nosso estudo de hoje. A gente tem uma nação ruim e uma nação pior. Então Deus, ele puniu em Israel uma nação ruim com uma nação pior. Então eles chegaram lá com seus cavalos, com seus aparatos de guerra e passaram fogo em geral. E foi assim que houve a queda da Assíria. E aqui eu acho que cabe eu mostrar um mapinha aqui para os irmãos que vai dar para a gente ter uma ideia mais ou menos. Vai demorar uns segundinhos aqui, irmãos, porque acabou que o programa que eu uso de mapas ele não estava ligado, mas agora já estará. E foi assim que acabou, né? Então, essa época, esse povo, essa nação de Israel. Abriu aqui, deu certo. Só um segundinho. Câmera 2. Aqui. Pronto. Então a gente teve esse mapa aqui na última semana, certo? A gente viu que quando caiu aqui a monarquia do Reino Unido, né? Quando caiu o Império, né, unido e se dividiu em dois, eles ficaram mais ou menos nesta configuração. Conforme passou o tempo, eles perderam alguns lugares, perderam alguns territórios, ganharam outros, perderam outros, enfim. Só que então veio uma nação que tomou essa galera. E foi a Síria. Então a gente tem aqui o território de Israel e aqui em amarelinho um pouco a gente tem o território da Assíria. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho desse reinado, a gente pode tirar um pouquinho o zoom e a gente vai ver entender um tantinho da extensão que esse império teve, minha gente. Então a gente já está aqui com uma porção do globo visível aqui. A gente consegue ver que eles tinham territórios aqui, entrando aqui nesse subcontinente, perdão, nesse território aqui, né? Desculpa, né? E desde essa parte aqui até os egípcios, é por isso que os israelitas fizeram essa aliança com os egípcios para tentar se rebelar contra a Assíria. E aqui era como eles estavam antes, nesse verdinho mais escuro, e o verdinho mais claro, esse verdinho limão, é como eles acabaram ficando depois. Então, minha gente, olha só, é uma porção visível, certo? Dá para você ver do espaço o tamanho do Império Assírio. E a gente tem aqui uma bolhazinha que sobreviveu Judá. E como que eles sobreviveram? Né? Peraí, aqui. Aí, Judá. E como que eles sobreviveram? Aquele velho truquezinho aqui na manga, cartinha
vassalagem. Então a gente pode ver agora a história de Judá. Então a gente vai voltar aqui um pouquinho no tempo, vamos pegar a nossa câmerazinha, nossa máquina do tempo, e a gente tinha então semana passada terminado aqui nessa linhazinha pontilhada, correto? Os irmãos creio que consigam ver aqui. Quem sabe os irmãos do YouTube não consigam ver direito, porque infelizmente o nosso vídeo está indo com uma qualidade péssima para o YouTube, mas é culpa do Facebook, não é culpa da gente não. Então esse é o problema. Mas dá para ver um pouquinho da linha pontilhada aqui. A linha pontilhada também, a gente vai voltar aqui para a linha pontilhada até onde a gente viu semana passada, que foi mais ou menos essa mesma época. A gente viu até Atalia, que foi mãe de Acasias, certo? Então, Atalia, ela tomou o poder quando Acasias ele acabou morrendo, que praticamente não sobrou ninguém, certo? E Atalia pegou o poder. E quando Atalia pegou o poder, ela executou todo mundo. Não, perdão, não é que não tinha sobrado ninguém, era que o Acasias, ele não tinha tido, não tinha... Não, perdão, irmãos. Desculpa, eu não lembro direito como que Atalia chegou exatamente no poder, mas semana passada eu falei sobre isso, desculpa. O que eu sei é que quando ela chegou no poder, ela executou todo mundo da linhagem real. Só que sobrou um menininho, sobrou um piazinho, o tal do Joás. Ele sobreviveu porque ele foi escondido no templo. E Joiada, que era um sacerdote, ele ajudou Joás, porque Joiada ele fez uma... Ele chamou a atenção de certos líderes do exército, ele escondeu o menino no templo e ele comentou com pessoas da guarda real e essa guarda real então restituiu o menino, então, Joás, como como rei. Joás, ele iniciou seu reino com 7 anos de idade, olha que coisa. Então ele era muito pequenininho quando a Thalia, ela tomou esse reinado. E ela fez um banho de sangue mesmo, foi muito complicado isso, né? E ela foi muito apoiadora do culto a Baal. Inclusive os sacerdotes daquela época, eles adoravam a Baal. Então foi uma época de declínio, uma época de uma espiritualidade muito rasa, né? Muito apóstata em Israel. Aqui embaixo a gente tem então Joás. E Joás, quando ele cresceu, ele retirou a adoração a Baal do reino. Ele se importou um tanto com o Senhor, então você pode perceber que ele começou bem, certo? Joás a gente tem aqui filho de Acasias, certo? Foi o único filho que tinha sobrado, que a Thalia não conseguiu matar ele. E aqui, Joás, ele começou bem. Então ele retirou a adoração a Baal, e ele inclusive até reformou o templo. Ele colocou um sistema de ofertas até para que o templo pudesse ser restituído, né? Só que assim que Joiada morreu, ele apostatou e o povo apostatou junto. Então percebam mais uma vez essa ideia de que você tem uma reforma muito superficial, não atinge o coração do povo. E é por isso que Deus depois vai falar, ó, gente, vocês praticam a circuncisão, eu quero que vocês circuncidem o coração de vocês. Porque é isso que me interessa, eu não quero essas coisas exteriores aí. Então, você tem a pessoa que ele fazia essas mudanças externas, mas a mentalidade do povo, o povo não se convertia. E nisso, Zacarias, que ele era filho de Joiada, ele acabou sendo apedrejado na frente do templo por Joás. De tal maneira foi essa apostasia que ele teve. De maneira que um profeta, ou melhor, uma pessoa que estava exortando o rei, dizendo que ele estava fazendo errado, acabou sendo morto, sendo martirizado. E nisso Ben-Hadad II, ele conseguiu invadir Jerusalém. Que Ben-Hadad II era da Síria. Se você lembrar que a gente acabou de comentar, que teve um certo momento onde Jerusalém ela foi invadida, certo? Foi nesse momento. Ela não foi tomada, mas ela foi invadida. E nisso, enquanto você tinha esse clima, os servos do palácio eles acabaram matando Joás, mataram o rei, por vingança da morte de Zacarias. E foi assim que foi o fim desse rei. Ele foi seguido então por Amazias.
E Amazias, ele conseguiu recuperar Edom. A gente viu agora há pouco do rei que ele tinha conseguido recuperar Edom. Capturou Seir. E quando ele fez isso, quando ele fez essas coisas, acabou que os deuses edomitas, e Seir, né, se eu não me engano, a capital de Edom, os deuses edomitas acabaram vindo junto. Então o povo, mais uma vez, apostatou. É ele que então desafiou Joás, o rei de Israel, e ele perdeu. E isso foi na batalha de Bet-Semes. Então, o que aconteceu foi que ele tinha contratado umas pessoas do exército de Israel para que ele conseguisse invadir a Síria, se eu não me engano. Não, enfim, irmãos, o que desculpa, eu acabei divagando, acho que eu estou misturando um pouquinho as histórias, perdão. Mas acontece então isso, ele voltando da batalha, ele desafiou Joás, tinha conseguido uma certa vitória, desafiou Joás porque ele estava indo muito bem, acabou perdendo, e nisso Uzias, ele entra, né, o filho de Amazias, ele entra no reinado, só que ele pega um estado de desespero geral, porque você perceba que até agora você não tinha tido uma situação tão humilhante para Judá. Então ele herdou uma situação pública de muito desespero. E ele tomou algumas medidas de aparência. Por exemplo, ele restaurou as muralhas de Jerusalém, que tinham sido danificadas, ele restaurou fortificações, e ele conseguiu atingir uma grande prosperidade econômica no reino. E só que ele colocou na cabeça, né, de querer queimar incenso no templo, quis pegar isso para ele, coisa que não lhe era permitido, e ao tentar fazer isso ele acabou ficando leproso. Ele foi seguido por Jotão, que era o seu filho, e percebam como aqui a gente tem uma diferença, tem uma dinastia muito grande aqui, certo? Então a maioria das pessoas aqui eram filhos, né? A exceção disso era a Thalia, que não era filha do monarca, né? Só que você tem daí Joás, que ele foi filho de Acasias, né? Do qual a Thalia era mãe. E depois disso você tem sucessão de filhos seguidos aí. Jotão foi um bom rei. Ele teve uma perdão, irmãos. Nessa época, os amonitas eles se rebelaram na morte de Uzias. Então, Uzias tinha morrido. Amazias, antes de Uzias, ele tinha capturado Edom. Em Jotão, quando morreu Uzias, os amonitas e os edomitas, enfim, eles acabaram se rebelando. E ele reinou esses 3 ou 4 anos sozinho, certo? Sem ter interferência externa. E daí nisso, depois disso dele veio Acaz, seu filho. E nessa época, aqui começa a surgir uma coisa importante, porque esse reino, a Síria, eles estavam buscando o controle da crescente fértil agora. E a gente viu que é esse reino grandão aqui que a gente tinha visto, certo? Eles estavam buscando o controle da crescente fértil. Então a gente viu lá desde na nosso primeiro estudo que essa aqui é a crescente fértil. A gente tem esses 2 rios aqui e a crescente fértil ela gira aqui em torno disso. Então percebam que nessa época aqui, nesses anos aqui, 824, eles tinham já conseguido tomar conta da crescente fértil. Depois disso eles acabaram tendo muito sucesso, né? E eles invadiram tantos outros lugares, conseguiram capturar tantos outros lugares. Nessa época aqui de Acaz, cadê Acaz? Aqui está Acaz. Então eles buscaram ter controle da crescente fértil. E nisso os filisteus eles começaram a dar problema, né? Esses povos ali que estavam próximos deles. E ele teve também dificuldade em manter paz ao mesmo tempo com a Síria e com Israel. E nessa época que Isaías ele começa a se mostrar mais ativo. E é nesse momento que a Síria e Israel acabam invadindo Judá, só que eles não conseguiram tomar Jerusalém, não conseguiram conquistar Jerusalém. O interior ele foi atacado e aqui novamente a gente tem esse movimento. A gente tem então esse movimento, né, agora a partir do ponto de vista de Israel, que o povo de, a partir do ponto de vista de Judá, que o povo de Judá foi atacado e eles foram levados cativos e então libertos pela palavra dos profetas. E aqui, como ele estava com dificuldade com Israel e Síria, ele fez um pacto com a Assíria,
que ajudou a derrotar Israel e Síria. E nisso acabou que se introduziu práticas idólatras horríveis, né, no povo, que eles agora eles eram vassalos desse povo tão grande, né? E a gente viu que foi então nesse momento que houve a queda, né, de Israel, quando ocorreu isso, ou pouco depois disso, né? E daí Judá ficou nessa bolhazinha aqui. Não, nem tá aparecendo no mapa aqui, gente. E Judá ficou nessa bolhazinha aqui próxima aqui dentro, né, do governo assírio. E vocês acham que isso vai durar bastante? Percebam a estabilidade que eles estão aqui, né? Então você tem esse império desse tamanho do mundo aqui. Aí, voltou. Ele construiu, então, esse túnel indo de Siloé até Jerusalém, mais ou menos 542 metros, né, meio quilômetro até Jerusalém. E ele fez a maior reforma religiosa na história de Judá. Depois disso, a gente tem Manassés, foi o rei que seguiu a ele, que perceba, você tem Ezequias, que foi bom desde o começo, e Manassés, que ele começou mal o seu reinado. Manassés ele teve o mais longo reinado da história de Judá, certo? 46 anos ele reinou. E ele trabalhou para desfazer um tanto do que o pai fez. Ele fez certas reformas de aparência. Ele tentou desfazer essas reformas que o pai fez. E perceba que foi um tanto. A gente percebe mais uma vez a superficialidade dessas reformas, porque ainda que Ezequias tivesse voltado o seu coração ao Senhor, o povo não. Porque o próprio filho dele já se voltou contra o Senhor, e ele já tentou desfazer essas reformas do pai. E possivelmente foi ele, segundo a tradição judaica nos fala, é possível que tenha sido ele que tenha matado o profeta Isaías. Passado isso, a gente tem Amon, que ele reinou aqui por 3 anos, e ele foi assassinado. Ele foi idólatra na sua vida, é isso que a gente sabe dele, ele foi assassinado. Depois disso, ele foi seguido por Josias, que ele começou a ser rei com 8 anos de idade, e ele implantou muitas reformas religiosas. E a Assíria, provavelmente, ela já estava contemplando o sul, já estava olhando com aquele olho gordo para capturar Judá. E nisso houve, então, um clima de apostasia muito grande que se mostrava nessa época. Só que Josias, ele encontra a lei no templo, e ele também, mais uma vez, ele cria uma grande celebração da Páscoa. E ele faz também mais uma reforma no povo, de retirar os lugares altos, retirar a adoração a Baal, destruir os templos, enfim. Só que foi uma reforma que foi feita por ordens reais. O rei deu essas ordens para a reforma. Não foi uma reforma na qual o povo tenha se convertido ao Senhor. E perceba que passado Josias, como que está, né, o parecer de Deus, o parecer que a Bíblia nos dá sobre os próximos governos, né? Joacás, Joaquim, eu esqueci de colocar o nome aqui. Joaquim ou Joachim. É pouca diferença do nome dos dois, assim. Tem uma diferença. Em inglês é colocado nessa letra gutural, né, de Joaquim para Joachim, e no português a gente usou no finalzinho, né, o M e o N. Mas enfim, o nome deles era muito parecido, tinha só uma diferençazinha pequena da pronúncia. Mas enfim, percebam que todos eles foram maus perante o Senhor. E foi nessa época que a Síria ela caiu. Como que a Síria caiu? A Babilônia chegou lá, entrou em guerra com a Síria, ganhou, e assim foi o final do Império Assírio. E quando estava havendo essa queda da Assíria, Josias ele tentou conter os egípcios, né? Então vocês percebam que nesse auge, nessa época na qual a Assíria ela estava muito grande, né? Perceba que o Egito foi dominado por eles também. Só que quando ele viu que estava havendo a queda, ele tentou, né, lidar com algumas coisas que ele tentou intervir lá na sociedade egípcia, e ele morreu na batalha. E quase que instantaneamente, ao cair a Assíria, a potência mundial que se tornou foi a Babilônia.
E olha só que coisa, a gente está vendo então mais um estado se fortalecendo, mais uma nação surgindo aí, a gente vai ver, né? Já tem um spoilerzinho ali no final, o que vai acontecer, mas no final da tabelinha aqui, né? Mas a gente ainda não chegou lá. Ele é seguido então por Jeoacás, e Jeoacás, ele sofreu as consequências do pai dele ter se metido com as coisas dos egípcios. Então ele reinou só por 3 meses, e ele foi levado então prisioneiro para o Egito. O pessoal deu uma 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 surra nele, né? Perceba que ele, né, teve essa particularidade. Ele é seguido então por Jeoaquim, que ele estava debaixo do domínio egípcio agora. E nessa época, Jeremias ele fica na frente do templo, na frente do pátio do átrio do, perdão, na frente do átrio do templo, e ali ele prediz o cativeiro da Babilônia. Nisso as pessoas tentam matar ele, e nessa época a Babilônia ela cresce grandemente. E a Babilônia crescendo grandemente, eles chegam lá, expulsam os egípcios, e em agosto de 605 é o ano no qual Nabucodonosor ele vai e ele começa a dominar a Palestina. Ele então reivindica tesouros do, do templo e reféns também de Israel. E é nessa época que começa agora o cativeiro babilônico. Começa por conta de que ele não foi feito somente em um momento. Eu tinha mostrado uma foto semana passada, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela novamente aqui. Consigo, só um segundinho. Aqui. Não, não é aqui. É aqui. Isso. Aqui a gente tem então, perceba que foi em 3 momentos, 3 deportações que foram feitas para a Babilônia. Então a gente tem aqui então o reinado de Jeoaquim, e em Jeoaquim aqui é levado uma primeira leva no ano 605 para a Babilônia. E nessa leva aqui então a gente chega num livro importantíssimo. Um abraço para o pessoal da congregação da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, porque a gente chegou agora no momento no qual Daniel e os seus companheiros, os seus conhecidos, amigos, são levados para a Babilônia. Então a gente já consegue chegar então no próprio livro que a gente está estudando aos domingos. Se você não está acompanhando com a gente, as nossas pregações estão disponíveis no YouTube, no nosso canal. É só você ver lá. Os vídeos também são compartilhados aqui na página, e esse próprio vídeo também ele vai ir para a página do YouTube, para o nosso canal no YouTube, assim que for propício. E é isso que a gente tem para essa semana, irmãos. Semana que vem a gente vai ver então o que aconteceu lá na Babilônia, como é que foi essa época. E cabe mais uma coisa para eu comentar com os irmãos. Só um segundo. É aqui. Percebam que nessa época desses profetas, nessa época a gente tem diversos profetas que profetizaram, né, naturalmente, para esses reis. Então a gente tem Abacuque, Sofonias, Jeremias, e também o livro de Lamentações foi escrito nessa época, e Ezequiel também foi escrito nessa época. Abacuque em especial, a gente consegue ver uma coisa importante, porque como que começa Abacuque? É um livro bem curtinho, né? São 4 capítulos, né? E é um livro bem curto e começa dizendo o seguinte: Senhor, até quando que eu vou clamar? Que eu vou ver a injustiça, que eu vou ver as pessoas sendo oprimidas aqui e tal. Até quando, Senhor, que isso vai durar? E daí Deus ele vai e responde para Abacuque: não, calma aí, Abacuque, porque eu estou suscitando os babilônios que eles vão passar a faca em tudo esse pessoal ímpio aí. Daí ele: não, Senhor, não é bem isso. Daí ele fala: não, mas eu vou julgar também a nação da Babilônia no futuro. E daí, no final, Abacuque ele acaba se satisfazendo na justiça e na soberania do Senhor. Perceba que existe esse declínio moral. Então o que aconteceu foi que Israel, lá no norte, eles estavam com muitas práticas de decaimento espiritual. Então o que o povo fazia? Os reis foram maus, o povo era mau, eles praticavam idolatria, faziam coisas que desagradavam ao Senhor e acabaram sendo levados
embora. E essa mesma semente de pecaminosidade, de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, estava também em Israel, estava em Judá também, só que demorou um pouquinho mais para aquilo fermentar até chegar num ponto extremo, que é esse ponto no qual a gente chegou agora. Então houve um grande declínio moral, o povo cada vez mais se entregando aos deuses estrangeiros, se entregando à idolatria, se entregando às coisas contrárias à vontade que Deus revelou para o povo. E Deus fez aquilo que ele tinha prometido, que a gente viu que Deus já tinha prometido desde lá de Israel no deserto. A gente viu que Deus já tinha falado que se o povo desobedecesse, eles seriam levados embora. A gente viu até que Moisés, ele previu, né? Ele falou, gente, eu sei que vocês vão se rebelar contra o Senhor e que Deus vai fazer essas coisas que ele está dizendo. Então, né, desde Moisés lá, a gente já tem uma preconização do que seria o cativeiro. E é o momento que a gente chega agora. E semana que vem a gente vai ver isso com mais detalhes. Beleza, irmãos? Então, esse é o nosso estudo, esse é o nosso 11º estudo. E a gente se vê na semana que vem. Essa semana nós também não temos perguntas no nosso vídeo. Então, fica para semana que vem. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, você coloca ela nos comentários do nosso vídeo. Beleza? Então, um grande abraço para todos. Oraremos mais uma vez para terminar o nosso estudo. E já estaremos então com o nosso estudo terminado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por este estudo, agradecemos a Ti pela Tua palavra e pela maneira soberana e maravilhosa como o Senhor conduz a história. Agradecemos a Ti, Senhor, porque assim como esses povos que a gente estudou, a gente também, vez após vez, a gente é avisado, Senhor, da Tua vontade, a gente é avisado das coisas que o Senhor disse que faria, a gente é avisado daquilo que o Senhor fala para nós, que é consequência da obediência, que é consequência da desobediência, e muitas vezes o nosso coração pecaminoso acaba nos afastando do Senhor. Por isso nós agradecemos, Senhor, porque todos nós temos esse período também de sermos levados, Pai, muitas vezes a situações de dificuldade, a situações de problemas, só que tudo isso é para que o Senhor crie em nós o caráter de Cristo no nosso coração. Agradecemos ao Senhor por essa grande realidade e essa bênção para nós. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez mais fale ao nosso coração, cada vez mais a gente possa aprender a ser sensível à Tua palavra, sensível às coisas que o Senhor nos revela. E pedimos que o Senhor também abençoe as pessoas que ouviram, que assistiram, que assistirão a este estudo, para a Tua glória, Senhor, que essas pessoas possam ter mais ânimo para estudar a Tua palavra e que possam ter mais clareza na hora de estudar o Antigo Testamento. Senhor, nos abençoa para que possamos continuar esse estudo no futuro e consigamos também terminá-lo, Senhor, se assim for da Sua vontade e se assim for para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós pedimos, agradecemos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o justo, nosso Salvador. Amém. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e nos vemos semana que vem na página do Facebook da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, quinta-feira, às 21 horas. Um grande abraço a todos.